Diz que Simão Pedro era medroso. Quando eles estavam no cenáculo, eles conversavam entre si, dizendo: mas o que nós faremos? O nosso mestre foi tirado. Agora, como é que nós vamos enfrentar esses fariseus, que são homens que estudaram bastante, que têm muito conhecimento da palavra? O que nós falaremos perante ele? E aí o irmão Branham fala que Pedro se lembrou disso. Olha, você se lembra? Vocês recordam que eu sou um grande pescador. E uma vez aquele sacerdote, ele veio comprar peixe, e a sua linguagem, o modo dele de falar, de se expressar, nem entendi o que ele estava dizendo, porque eu não tenho estudo nenhum. Agora, como é que eu vou enfrentá-lo? Nós conseguíamos fazer alguma coisa porque estávamos com o Senhor. O Senhor tinha autoridade sobre todas as coisas, mas o Senhor foi tirado. Agora, o que será de nós? Pedro estava com medo, mas eles tiveram que obedecer naquilo que o Senhor lhes disse para que eles aguardassem até que fossem revestidos do poder do alto. O Senhor não tinha lhes dito que logo que vocês entrarem aí, vocês serão cheios do Espírito Santo. O Senhor lhes disse apenas: vão, ficai até que sejam revestidos. E eles tiveram que obedecer naquilo que o Senhor disse. Eles não podiam ficar ali durante 5 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, e depois dizerem que nós já cremos que somos batizados com o Espírito Santo, porque obedecemos naquilo que Deus disse para que nós fizéssemos. Se eles fizessem isso, aquilo não resultaria. Embora que eles tinham obedecido já de estar lá dentro, onde o Senhor lhes recomendou que ficassem, mas aquilo não era o suficiente. Eles tinham que ficar aí obedecendo, permanecer até que fossem revestidos do poder do alto. E quando passaram muitos dias, aí o profeta fala na mensagem: se Deus é conosco, então onde estão todos os seus milagres? No parágrafo, vou ler no parágrafo 260, primeiramente vou ler no parágrafo 165. Não, aquele aí, vou ler, já falei aquilo sobre Moisés, mas no parágrafo 265, 273, 277 e 278, o profeta disse assim: Pentecostes, depois deles terem andado com a palavra, depois de terem visto a palavra, depois de terem crido na palavra, mas antes que eles pudessem ver o milagre do Pentecostes, eles tiveram que obedecer à palavra. Venham, ficai na cidade de Jerusalém, disse a palavra, até que sejais revestidos do poder do alto. Você diz: eu fui batizado em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Isto não é uma obediência completa. Tem muita gente que diz: eu sou católico, fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Embora que foi Jesus quem disse que a gente fosse batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas aquilo não é a obediência completa à palavra. E muitos têm sido batizados desse jeito sem receberem o Espírito Santo. Por quê? Porque é obedecer somente uma parte da palavra. Mas o que Deus quer não é que nós obedeçamos uma parte somente. Deus quer que nós obedeçamos a palavra completamente. E aí continua dizendo assim: isto não é uma obediência completa. Vê, você diz: eu me uni à igreja. Isto não é obediência. Vê, eu repito o credo dos apóstolos. Aquilo ainda não é obedecê-lo. Oh, irmãos, eu parei de mentir e de furtar. Eu não faço nada desta natureza. Isto ainda não é obediência. Até que muitos de nós dizemos: eu desde que eu criei na mensagem, já não minto, já não uso calças para as mulheres, já não uso roupas indecentes, roupas imorais, parei de fazer as coisas erradas. O profeta disse que mesmo assim aquilo ainda não é a obediência completa. Mas o que então que é a obediência completa? Oh, irmão, parei de mentir e de furtar. Eu não faço nada desta natureza. Isto ainda não é obediência. Então, repentinamente, quando eles obedeceram completamente na palavra de Deus, então eles viram o milagre de Pentecostes. A obediência completa era de eles permanecerem naquele lugar. Deus não nos diz para nós virmos na mensagem,
para ouvir apenas um culto e depois irmos embora viver qualquer tipo de vida que nós queremos. Deus quer que nós, quando cremos na palavra, que nós possamos permanecer na palavra. Deus quer que nós possamos viver a palavra. O desejo de Deus é de ver-nos, quando Ele olhar para nós e olhar para a palavra, dizer que a fulana de tal e o fulano de tal, realmente eles são a palavra. Para que não haja nenhuma dúvida. Porque Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Quando nós temos obediência total na palavra e nos tornamos a palavra, Deus agirá através de nós. E o mundo não precisará ler somente na Bíblia para ver quais são os homens que obedeceram na palavra de Deus. Mas olhando para nossas vidas, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, onde nós estivermos, quando as pessoas olharem para nós, dirão que realmente esses aqui são verdadeiros cristãos. Louvado seja Deus. Então, isso que aconteceu depois que eles obedeceram, tiveram uma obediência total, uma obediência completa, eles viram o milagre do Pentecostes. E nós precisamos desse milagre do Pentecostes. O profeta diz que Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência. É aquilo que nós todos devemos ter, cada um de nós, uma experiência com Deus. Da maneira que Deus transformou a tua vida. Da maneira que você ouviu a voz de Deus através de um irmão, através de uma irmã, através de um testemunho, através de uma pregação. E aquilo que causou na tua vida. Você deve ter a tua própria experiência. Eles viram o fogo no edifício. Depois de eles terem obedecido a palavra, eles viram o milagre do Pentecostes. Eles viram o fogo no edifício. Aquela coluna de fogo desceu no meio do povo. E grandes línguas, como línguas divididas, se colocaram sobre cada um deles. E eles foram todos cheios com o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, tal como o Espírito lhes concedia. Expressão vocal. Quando alguma coisa aconteceu, quando eles fizeram as suas decisões acerca do que já haverem recebido? Não. Quando eles obedeceram completamente à palavra de Deus, eles viram o milagre pentecostal. E o profeta diz, assim é hoje. Vocês deveriam fazer a mesma coisa. Nós devemos permanecer na palavra. Para que nós possamos ver o milagre do Pentecostes, nós devemos permanecer na palavra. Para que nós sejamos revestidos com o Espírito Santo, nós devemos permanecer na palavra. Porque quando Deus vir você permanecendo na palavra, Ele mesmo será na obrigação de te dar o Espírito Santo. Como aconteceu com os apóstolos, Deus foi obrigado de enviar a sua promessa. Porque eles estavam obedecendo na palavra. E Deus foi obrigado de enviar-lhes o Espírito Santo. Eu estou me lembrando agora dos 3 hebreus, por exemplo. Eram 3 jovens. A Bíblia não relata se eles eram casados ou não. Mas a Bíblia fala que eram jovens hebreus que foram levados cativos com Daniel. Lá na Babilônia. Babilônia era uma cidade pagã. Onde havia tanta coisa que o mundo fazia. Mas aqueles jovens tomaram a decisão. Disseram que nós não nos inclinaremos a nenhuma dessas coisas que se faz hoje em dia. Se nós trazermos aqueles dias como hoje, nós que somos jovens, nós podemos dizer, embora que hoje seja difícil de encontrar verdadeiros cristãos, embora que hoje, quando chega o verão, é difícil você encontrar uma mulher usando uma saia longa, mas as nossas irmãs têm aquela capacidade. Se elas obedecerem, se elas tiverem uma obediência completa na palavra, elas podem dizer, embora que seja muito quente no verão, mas eu não vou envergonhar essa mensagem. Eu terei uma obediência total naquilo que diz a palavra. A palavra não diz que quando chega o verão, você deve vestir short. A palavra não diz isso. A palavra não diz que quando chega o verão, você deve andar na rua sem camisa. A palavra não nos diz isso. A palavra nos diz que nós devemos nos comportar como cristãos.
A palavra nos diz que nós devemos nos vestir com modéstia. A palavra nos diz aquilo que nós devemos fazer. Como nós ouvimos ontem aqui o pastor Pedro pregando, ou o pastor Souza pregando, dizendo que nós temos limites. Quando você se torna um cristão, você tem limites. Tem coisas que você fazia quando ou antes de você crer na palavra, mas quando você crê na palavra, você tem limites. Você, no verão, você ia na praia se estender ali, todo mundo te via. Mas depois que você recebe a palavra, depois que você recebe o novo nascimento, aquele desejo é tirado de você. Você, oh, glória a Deus. Você quer se apresentar como um verdadeiro cristão. Você quer se apresentar como uma verdadeira cristã. Onde quer que você vá, seja no trabalho, se todas as moças aí no trabalho usam short, usam calças, mas você quer permanecer de saia. Porque aquilo vai refletir que você está obedecendo na palavra. Então Deus não nos diz que nós façamos aquilo como o mundo faz. Aqueles jovens tomaram a decisão que nós não nos inclinaremos. Embora que a internet hoje em dia está afastando muita gente, desviando muitos jovens. Você entra na internet, tem tudo. Tem coisas, irmãos, se há um momento que é tão difícil viver uma vida cristã, é hoje. Não é fácil ser um verdadeiro cristão hoje, nessa era na qual nós estamos vivendo. Mas é a era mais gloriosa. Porque o profeta disse, se ele vivesse nos dias de Moisés e que Deus perguntasse em que era que você gostaria de viver, ele diria que seria nessa era. Eu posso dizer que mesmo nos dias do irmão Branham, comparando as coisas do jeito que estão hoje, hoje é mais difícil do que era lá no tempo do irmão Branham. O irmão Branham fala, por exemplo, de uma música que não foi, que foi deixada sem que fosse proibida de ser exibida na televisão. Era uma música que as mulheres que estavam cantando ou dançando, aquela música dizia que elas girassem e mostrassem o seu joelho. Era somente para mostrar o joelho. E o irmão Branham disse que aquela foi a primeira música que eles não proibiram na televisão. E quando deixaram aquilo escapar, então tornou-se vulgar. Naquela altura era difícil você ver uma mulher usando uma saia que mostrasse o seu joelho. Era difícil nos dias do irmão Branham. Mas hoje em dia, as mulheres quase estão totalmente nuas. Onde quer que você vai. E você acha que aquilo é fácil para um jovem cristão viver num mundo como esse? Então, se nós não tivermos a obediência completa na palavra, por isso que Jesus disse, os dias seriam tão difíceis, ao ponto de enganar mesmo o eleito, se fosse possível. E Deus, olhando aquilo, disse, ele abreviaria os dias por causa dos eleitos. Senão, nenhuma pessoa seria salva. E essas pessoas que usam aquelas roupas, são pessoas que vão nas igrejas. Que no domingo você lhe vê com a Bíblia debaixo do seu braço e vai na igreja. Mas quando ela sai da igreja, quando vai no serviço, usa short. E Jesus disse que é abominação. Jesus disse que ela está cometendo adultério. O profeta disse que para que cometesse adultério no Antigo Testamento, você tinha que praticar o ato. Mas, hoje em dia, Jesus disse que vos foi dito pelos antigos que não adulterarás. Mas eu vos digo, qualquer que atentar para uma mulher e ter intenção no seu coração, já adulterou com ela. E o profeta disse que aquele pecado no dia do juízo, quando Deus julgar aquele pecado, não cairá sobre o homem, mas cairá sobre a mulher que se vestiu daquela maneira. Uma mulher uma vez disse ao irmão Branham, irmão Branham, você sabe, eu não uso short, apenas uso calça. Irmão Branham disse, você é pior do que aquela que usa short. Porque a Bíblia diz que é abominação para Deus, para uma mulher que usa uma roupa pertencente ao homem. Uma coisa abominável é algo que te dá vontade de vomitar. Quer dizer, quando Deus vê uma mulher usando calça, Deus sente o seu estômago enjoado, pronto para vomitar. E hoje em dia nas casas, por falta de obedecer na palavra de Deus, muitos pais têm criado prostitutas nas casas.
Muitos pais estão criando prostitutas nas casas. Talvez não porque ela foi ficar lá num cantinho aguardando um homem passar para que ele colocasse no seu carro e saísse com ela, não. Mas estando dentro de casa. Por usar roupas imorais. E no dia do juízo, o profeta diz que, ainda que você seja uma virgem pura, que você nunca foi tocada a nenhum homem, mas se você se vestiu de uma maneira indecente, no dia do juízo, você vai dizer: Deus, eu fui pura toda a minha vida. O único homem que eu conheci foi o meu marido. Irmão Brana disse que aí vai aparecer um homem e vai te dizer: mentirosa. Você usou roupa de tal maneira, o teu corpo estava exibido, e eu cobicei você, eu cometi adultério com você. Aí vai aparecer mais um outro, aí aparecerá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 homens que cometeram adultério com você. E os adúlteros não entrarão no céu. E uma prostituta é uma mulher que leva uma vida imoral, que sai com vários homens. Ainda que você fique em casa, não faz nada, mas se vestindo daquele jeito, Jesus diz que você está cometendo adultério. Por isso que eu estou dizendo que tem muitos pais criando adúlteros, prostitutas dentro das casas. Veja a vida como se tornou o que nós chamamos de namoro. O que nós chamamos de namoro para vocês jovens, para nós que somos jovens. Compara o namoro na mensagem e o namoro no mundo. O que os mundanos fazem. Hoje namora com um jovem, depois de 3 meses viu que não deu errado, deixa isso aqui e vai com outro. Depois de 1 ano não deu certo com aquele aí, deixa aquele aí, vai namorar com aquele. Uma moça que ainda não casou, mas já foi conhecida por talvez 10 homens. Será que tem uma diferença com uma prostituta lá do boate? Não tem nenhuma diferença. Embora que esteja na casa dos seus pais, mas está vivendo uma vida impura. É considerada como uma prostituta, vendendo seu corpo, talvez não para ganhar dinheiro, mas para satisfazer a carne. Enquanto que a palavra de Deus condena aquilo, mas por falta de obedecer na palavra, as pessoas se tornam daquele jeito. E aí vem a Jesus, diz que estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são aqueles que entrarão nele. Uma vez dei essa afirmação no trabalho, onde eu trabalho, no meu serviço. Eu falei: olha, eu vou vos dizer uma coisa, conversando com um grupo de moças, falando da palavra. Eu disse, falei daquela escritura que Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são que encontram. Eu lhes falei assim: o que vocês acham se Deus, por exemplo, julgasse o mundo hoje só com um pecado que é chamado de fornicação? Fornicação é ter ato sexual antes do casamento. O que aconteceria? Quantas moças ou quantos rapazes seriam salvas só ao serem julgados por causa dessa escritura? Quantos iriam no arrebatamento? Todas se olharam e deram um sorriso. Viram que era difícil. Uma que se levantou disse: mas se a pessoa se arrependeu? E ela era uma moça que ia na igreja, mas depois conheceu um rapaz, teve filho com ela e não deu certo. Me fez aquela pergunta: e se a pessoa se arrepende depois de ter cometido aquela fornicação? Eu disse: olha, quando você se arrepende de todo o teu coração, Jesus Cristo morreu por causa de nós. E o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, não importa, mesmo que você seja considerada a prostituta número 1 da cidade onde você mora, mas quando você se arrepende de todo o teu coração, o sangue de Jesus tem aquela capacidade de perdoar todo o teu passado. E você se torna como uma santa. Você se torna como que nunca tivera feito aquilo. É isso que faz Jesus Cristo, o seu sangue. E aquilo também tem a ver com a obediência na palavra de Deus. Você ouviu a palavra, você obedeceu na palavra, você se arrependeu de todo o teu coração. Deus é obrigado a te perdoar. E quando Deus perdoa, Deus não perdoa como você e eu. Que eu te perdoo hoje, depois de 5 anos, quando eu te vir, e vou me lembrar: o irmão fulano de tal uma vez me fez tal coisa. Mas com Deus não é assim.
Com Deus há um mar chamado mar de esquecimento. Todo aquele que vem nele e confessa o seu pecado, o seu passado, não importa o quanto você viveu no mundo do pecado, pecaminoso, mas quando você se arrepende de todo o teu coração, Deus perdoa o teu passado. As pessoas podem ver para você e dizer, essa moça aqui, embora que está usando saias hoje, mas antigamente ela fazia isso, ela fazia aquilo. Ela só está vendo o passado, mas Deus não está vendo o teu passado. Deus está te olhando através do sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos perder a esperança. Porque eu já vivi no pecado, agora que eu criei na mensagem, Deus não pode me receber. Não, Jesus não veio morrer para os fariseus. Os fariseus diziam, eu não posso, eu não peco, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa pura. Mas Jesus disse, aquele que é são não precisa do médico, mas aquele que está doente é que precisa do médico. E nós todos, o profeta disse, para que eu seja condenado como um adúltero, não precisa eu cometer adultério. Para que eu seja condenado como um mentiroso, não precisa eu cometer mentiras. Mas a minha natureza, eu já nasci um mentiroso, eu já nasci um prostituto, eu já nasci um adúltero, eu já nasci um ladrão, eu já nasci um bandido.